gente, aqui é a Mika. Pra quem não me conhece, eu tenho mediunidade onírica, uma coisa que eu descobri o nome recentemente. Estou muito feliz com isso. E pra quem não sabe, a mediunidade onírica é aquela pessoa que tem mediunidade através dos sonhos, tá? E aí, eu recebo muitos sonhos proféticos, sonhos premonitórios. Peraí que tá passando uma coisa aqui. Recebo muitos sonhos premonitórios, mensagens, tanto individualmente quanto pro coletivo. Eu também acabo sabendo de situações, coisas que as pessoas estão passando, que elas nem falaram, conversaram comigo, nem tenho mais contato. Mas o que eu mais tenho são mensagens subliminares, digamos assim, que eu recebo através de sonhos. E aí eu tô falando isso, fazendo esse vídeo agora, porque eu tenho que falar uma coisa séria. Já faz, eu acho que uns 4 dias, mais ou menos, que eu tô tendo pesadelos direto, em que eu acordo no meio da manhã, da madrugada, assim, muito mal. Coração agoniado, respiração ofegante, o coração partido, o coração agoniado mesmo. Palpitação no peito, dor de cabeça, porque são pesadelos, assim, que eu tô lúcida, ou praticamente quase lúcida no sonho, e eu sei que não são sonhos que vêm do meu imaginário, do meu subconsciente, ou mesmo do astral das pessoas com quem eu convivo, ou das pessoas que estão aqui perto, morando perto de mim, né? E até mesmo porque eu não acesso esses tipos de conteúdo, e eu acredito que essas pessoas também não acessem, porque eu não consigo imaginar como é que uma pessoa comum aqui na vida real ia ter tempo ou ia ter essa fertilidade para imaginar e inventar essas coisas. Então a única conclusão que eu cheguei é que esses sonhos que eu tô tendo são diretamente do meu contato, da minha experiência com o mundo astral, com a dimensão astral, porque são sonhos inclusive muito vívidos e muito fortes, que eu acordo assim e eu fico refletindo sobre aquilo, e graças a Deus eu ainda consigo, sabe, no meio do dia, assim, tipo, depois do almoço e tal, já consigo esquecer aquilo e viver minha vida normalmente. Mas se não fosse por isso, gente, eu ia ficar pensando nisso o dia inteiro, ia me consumir de uma forma. E eu preciso falar às vezes pra até mesmo, tipo, tirar isso do meu coração, do meu peito, pra não guardar só pra mim. Eu não vou contar o que são esses sonhos, tá? Mas eu vou dar aqui, tipo, o principal, o âmago, tá? Do que são esses sonhos. Muitos deles têm uma sensação apocalíptica. São em contextos apocalípticos. 2 deles eu tive mais ou menos há 1 mês atrás, de invasão extraterrestre, e eu sei que era de uma linha temporal do planeta Terra diferente dessa daqui. Então era uma dimensão do planeta Terra em que estava sendo explorado, ou tentando ser explorado, escravizado, o que é que seja, não sei, por outras raças extraterrestres, malignas, né, maléficas, que estavam querendo, sei lá, fazer o que com a gente, mas não tinha uma intenção boa. E o clima aqui era de tal apocalipse, as pessoas dispersas em pequenos grupos, tentando fugir, tentando se esconder, sabe? E aí, outros pesadelos que eu tive, sabe? Foram coisas assim que eu olho aqui na minha rua. Quando eu sonho, tipo, no contexto que eu tô aqui na minha casa, é muito difícil, gente. Eu sou uma pessoa muito imaginativa. Então eu geralmente sonho em, sei lá, lugares fantasiosos, outros lugares que eu nem conheço e tal. Mas quando eu sonho em um contexto de um lugar, de uma situação que acontece na vida real, eu sei que é um sonho que é muito mais do que o meu imaginário. E aí, o sonho que eu tive hoje, que eu acordei com uma dor de cabeça e totalmente chocada, com medo, e assim, eu comecei a orar, rezar, porque eu comecei a pensar em tantas situações e pessoas, tipo, do meu próprio convívio. Convívio não, né? Elas não convivem mais comigo, mas tipo, que eu já convivi, já me relacionei, ou que eu já tive contato, já tive amizade, ou coisas que já aconteceram, que parecem ser uma coisa normal, uma coisa mínima, sei lá, sabe, às vezes é um conflito, uma briga, ou uma desunião, o que é que seja. E aí eu comecei a olhar para aquelas situações depois desse sonho, e eu comecei a orar. Eu comecei a orar, por quê? Porque a gente tende a amenizar o impacto negativo que as situações negativas têm.
Ou seja, as situações que a gente fica brigando com as pessoas, competindo com as pessoas, em que as pessoas nos fazem mal, a gente quer se vingar, em que a gente faz mal pra alguma outra pessoa, a gente fica remoendo em culpa, ou sei lá, gente, não sei. Mas são essas situações, sabe? Tipo, muito, muito tóxicas. E que eu olhei pra aquilo, gente, e eu falei, caraca, se em algum momento eu fiz isso, consciente ou inconscientemente, eu nunca mais quero fazer. Porque o que eu vi na dimensão astral, dos espíritos fazendo, e aí, inclusive, os que eu ando encontrando na dimensão astral são espíritos de tipo, de caráter bizarro, bizarro. São, tipo, meio seres humanos e ao mesmo tempo não. Ou seja, o que eu consigo ver é que são espíritos, assim, que têm a condição humana, mas eles já se animalizaram tanto, já se bestializaram tanto, e já se auto-imacularam. Não sei se isso existe, gente. No próprio dor, no próprio sofrimento, que elas começaram a fazer um processo de bestialização que, na aparência, até na aparência, isso se reflete. Então, o que eu vejo na dimensão astral são seres muito bizarros, com atitudes que você pensa assim, como é possível, sabe? Tem uma cara de tem um coração, é uma pessoa que tem um coração bom, você vê ali, sabe? Mas, tipo, por processos de desilusão, por processos de dor, de sofrimento, de traição, de não sei, qualquer coisa que seja, até coisas fúteis, gente, coisas fúteis que a gente briga no dia a dia e que a pessoa não consegue superar aquilo fica remoendo nela. Coisas que a pessoa começa a dramatizar, fazer drama em cima daquilo, aí começa a fazer mais drama, mais drama, mais drama, e ela nunca supera aquilo, ou seja, ela nunca faz trabalho de cura. Ela não olha para suas próprias sombras e transforma aquela dor em uma força interior. Ela transforma aquela dor em um abrigo que para ela é tipo uma zona de conforto, mas aquilo te transforma em um ser umbralino. E isso, eu tô falando isso porque parece uma coisa óbvia, mas é o que eu vou falar aqui agora. A gente tem essa ideia, principalmente nas vertentes dos meios espirituais, e principalmente eu acho que do espiritismo, não sei, não tô reclamando, tá, gente? Eu não tô condenando nada, nenhuma religião, mas, tipo, eu vejo muito isso, que as pessoas têm essa ideia romantizada, essa ideia muito além de que espírito obsessor é aquele espírito ruim mesmo, é aquele espírito que não tem jeito e tal, que não, jamais, eu não me pareço com esse tipo de espírito, nossa, Deus me livre, né, em sessão de descarrego, tipo, não. Espírito obsessor é igual a gente e tá muito mais perto do ser humano, inclusive nessa condição de pandemia e de apocalipse real que tá acontecendo, porque é um apocalipse que tá acontecendo. A gente sempre acha que nunca nos afeta, a gente sempre acha que a gente é o alecrim dourado que nunca vai ser um espírito obsessor, que a gente, não, mas minha intenção é boa, mas não, mas porque aquela pessoa fez aquilo, porque X situação que me fez ter esses defeitos, não, mas é porque foi culpa dos meus pais, da minha criação, não, mas é porque a sociedade é que é ruim, não, mas porque o ser humano não é confiável mesmo, não, mas é porque o mundo tá conspirando contra mim, não, é que eu tô passando por uma situação muito difícil e isso é impossível de curar. É sempre assim que começa, tá? Pra ser um obsessor. É o primeiro passo pra você ser um obsessor. Porque você vai consumindo e se alimentando da densidade dessa energia. Dessa energia que vai te transformando e te colocando na cabeça, te convencendo de que você é uma vítima. E aí é isso que eu tô vendo na dimensão astral. São espíritos que pelas adversidades, por coisas super simples, gente, que é assim, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa que tem uma inteligência emocional ali, ela acaba com aquilo tipo em 1 minuto. Mas são espíritos ali que não têm essa maturidade e aí começa a alimentar aquele sofrimento, alimentar aquela briga, aquele conflito, e aí aquilo vai transformando a pessoa em uma pessoa umbralina. E o pior desses é quando isso começa a se transformar em uma depressão, né? Porque a pessoa já não tá mais acessando a luz, ela começa a distorcer a visão sobre tudo, sobre o mundo, sobre as pessoas, por causa de, às vezes, de uma coisinha que aconteceu, que, ok, pode ter sido uma coisa muito impactante, né? Muito dolorosa, mas que a pessoa não consegue olhar de um prisma como uma dádiva, sabe? Como uma bênção. Ela não consegue olhar pra dor como uma dádiva, uma bênção pra ela se transformar. Que a dor, ela não tá ali pra te fazer sofrer, que a dor tá ali pra te mostrar aquilo que você tá fazendo de errado, ou aquilo que você tá fazendo que não te traz felicidade, pra você conhecer o que é ruim pra você, o que é mal pra você e pros outros, pra você aprender a fazer a coisa boa. E aí os espíritos essas criaturas bizarras que eu vi na dimensão astral, gente,
Eu achei incrível. Pareciam, tipo, zumbis, seres humanos como nós, mas super pálidos, esguios e totalmente desproporcionais, assim. E tudo com o corpo todo distorcido, assim, sabe? Tipo, o braço pra trás, a perna pra frente, andando que nem aranha, sabe? Esse tipo de coisa, vocês conseguem imaginar? De filme de terror mesmo, gente. Isso existe na dimensão astral, isso existe. E o outro sonho, pesadelo que eu tive, tipo, um mês atrás, mais ou menos, era de tipo um ladrão. Um ladrão que a gente vê assim, sabe, na rua aqui, passando. Só que esse ladrão que no sonho veio, ele tinha uma sensação, um olhar de soslaio, assim, tipo, que tinha perdido sentido, tinha perdido o brilho da vida. Você sabe olhar pelo olho da pessoa quando aquela pessoa, com o coração partido, ela tenta se erguer sobre aquilo, ou seja, ela constrói sua força interna, mesmo que isso signifique que a pessoa fique meio instável, que a pessoa acabe ficando, sabe, meio assim, confusa. Mas você sabe quando é aquela pessoa que, a partir dessas situações, ela começa a se deprimir, começa a crescer a raiva, a ira, e a um ponto que ela você não reconhece mais a pessoa. Você não reconhece mais a pessoa. É muito difícil, né, a gente admitir que a gente pode parecer com essas pessoas, mas isso é uma libertação muito grande, porque você vai parar de ficar dando bola, de ficar se justificando pra fazer até coisas fúteis, de tipo, ficar brigando com os outros por causa que, eu tenho razão, ou de ficar remoendo situações passadas que, ok, podem ter doído muito, mas você pensa, caraca, eu não quero virar um obsessor, eu não quero. Porque, gente, isso é sério. Quando você fica preso no passado ou preso na dor, isso já é uma obsessão. Por si só. Ou seja, você é obsediano, você é viciado em alguma coisa. Todo vício é uma obsessão, tá? E todo obsessor é viciado em alguma coisa. Às vezes é em alguma coisa material, que é muito mais fácil de observar, né? Viciado em álcool, viciado em drogas. Mas pode ser viciado também em se vingar de alguém, né? E às vezes isso se fica ali, tipo, passa de mãe pra filho, pra neto, e o obsessor tá lá ainda, querendo fazer a artimanha dele. Então imagina, todo obsessor é um viciado. Então se você tá viciado em uma coisa que é ruim pra você ou pros outros, tá? Você está perto de ser um obsessor encarnado. Não façam isso, tá? Não façam isso. Porque se vocês vissem as coisas que eu vi no mundo astral, vocês não fariam isso. Porque lá é muito mais fácil plasmar a sua maldade, a sua sombra interna do que aqui. Porque aqui a gente tá em uma vida material, né? Vida 3D. Então as coisas não são tão... As coisas são rígidas, né? Elas demoram pra manifestar, pra acontecer. Mas no mundo astral, não. Você começa ali a alimentar a sua dor, seu sofrimento. Quando você vê, pá, pu, você já tá lá no umbral. Você já tá ali com os espíritos nada a ver, em lugares super tóxicos, em lugares super densos, entende? É engraçado porque esses espíritos que eu vi, algum deles nos meus sonhos, nesses pesadelos, eles falaram coisas assim que me impactaram muito, tá? Não são só aqueles pesadelos que vêm só pra te tacar terror. Eles realmente me fizeram refletir muito e pensar como é que a gente, o ser humano, né, a gente ainda não dá essa importância, não dá essa gravidade pras coisas ruins que a gente faz. Até coisas pequenas. Um desses sonhos, eu vou contar aqui rapidinho a cena, o ladrão, ele tava aqui em casa, e aí eu esfaqueei ele 3 vezes nas costas, mas não por maldade. Eu fiz isso porque e eu tava, inclusive, pensando em esfaquear a mim mesma pra mostrar pra ele que o que ele tava fazendo, porque ele tinha esfaqueado o pessoal aqui de casa, o que ele tava fazendo não resolvia nada. E aí, na hora que eu esfaqueei esse ladrão aqui em casa, o coração dele tinha saído do peito. E aí, o coração dele escorregou na minha mão. E aí, quando escorregou na minha mão, eu tava com a faca e o coração dele numa mão, né, na mão esquerda. E a mão direita eu tava segurando ele, né, tentando resistir ele. Eu fiquei dominada por um sentimento, assim, de tipo... Como é possível isso, sabe? É uma pessoa como a gente. Porque ele tinha um olhar de soslaio, assim, de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, sabe? Que ele falou assim, na hora que o coração tava escorregando, né, sangrando, assim: por que eu não tenho coração? E aí, na hora que eu tava com o coração dele aqui,
E eu olhava pra ele depois que ele falou isso, eu olhava assim pra ele, pro coração. E aí eu joguei o coração e a faca que ele tava, né, esfaqueando as pessoas pela janela, e eu falei pra ele: porque não é de coração que você precisa. Coração todo mundo tem. É sentimento que você precisa ter. E na hora que eu falei isso, eu acordei. E aí o sonho e o pesadelo que eu tive hoje, um desses espíritos bizarros que estavam, tipo, aqui na rua, gente, é aqui na rua que tem, sabe? E você pensa, ah, não, tá muito longe de mim e tal. Não, a gente tá... Nessa época de pandemia, gente, eu tô falando sério, eu não tô falando isso pra dar medo, mas é pra vocês terem consciência. Eles estão aqui ao redor da gente o tempo inteiro. Na rua, na sua rua. E eles vão encontrar uma brecha. Porque agora, tipo, quando as pessoas estão passando, a sociedade, o coletivo está passando por uma situação, por uma época em que as sombras ressurgem para serem curadas, né, para que a gente ascensione ou a gente evolua, é muito fácil a gente, fragilizado, né, emocionalmente, se a gente não cuidar corretamente disso e com constância, a gente acabar sendo sugado, sendo seduzido por vícios, por válvulas de escape, por vitimização, né? Porque sim, é uma coisa difícil e as pessoas não gostam de admitir os seus próprios erros, né? Que agora as pessoas estão batendo a consciência, pesando a consciência, vendo e pesando seus atos, suas atitudes e vendo que isso causa a morte de outras pessoas. Vocês estão entendendo? E elas estão começando a ver isso. E até mesmo do contrário, as pessoas que estão sofrendo e vendo cada vez mais forte que as atitudes das outras pessoas, mesmo que uma coisa pequena afeta a gente negativamente na nossa vida, começa a culpar essas pessoas também, isso é um processo de obsessão. Então isso está mostrando muitas sombras que existem dentro da gente, e as pessoas, elas têm medo disso, elas têm medo de combater não, mas de se deparar com isso. E as pessoas também não sentem que não são capazes de lidar com isso. Mas a questão é, se você tá aqui na Terra e você escolheu passar e encarnar nesse momento que a Terra tá passando de pandemia, é porque a sua alma sabe que você seria capaz de fazer isso, tá? Passar por essa transição e por essa transformação. É só uma questão de, você ter vontade de se transformar, e 2, orar e vigiar. Vigiar muito, muito mesmo. Veja bem, às vezes esses espíritos, que nós somos também espíritos, eles podem ter o coração tão bom, eles podem ter consciência, eles podem ter inteligência, mas se eles escolhem agir pela sombra ou pelo sofrimento, eles se bestializam, eles se umbralizam, entende? E isso não é nada diferente da gente. A gente pode ser um espírito obsessor encarnado, e eu vejo isso pelas pessoas que eu já encontrei nesta vida. Que eu tô vendo dos sonhos mesmo que eu tenho, que eu já encontrei muita gente que eu conheço na dimensão astral, tipo, em partes mais umbralinas, mais densas. Se você tá aí, sabe, não admitindo os seus erros, se você tem vergonha de pedir desculpa pra alguém, se você escolhe se vitimizar, sabe, em vez de você fazer as pazes com alguém, de se unir, se você tá escolhendo pôr mais lenha na fogueira porque, é uma coisinha que me irritou ali, uma coisinha que eu não concordo ali, não escolha esse momento pra fazer isso, porque esse momento as pessoas estão muito fragilizadas e é um escorregãozinho que uma pessoa dá, ela já acabou. Ela perde o sentido da vida, igual esse ladrão que eu vi na dimensão astral, que ele começa esfaqueando as pessoas e machucando as outras pessoas porque ela já não tem mais sentimentos, ela não vê mais sentido em lutar pelo bem, em superar a dor. Ela escolhe morar na dor e começa a tirar das pessoas porque ela sente que as outras pessoas também não merecem, se ela também não tem. Vocês estão entendendo? Não façam isso. Não façam isso. Se vocês estão com vontade de brigar, se vocês estão irritados, descansem, meditem, bebe uma água gelada, tá, gente? Vai entrar em contato com a natureza, cuida das suas plantinhas, tá? Faz os seus hobbies, toca o seu violão, acorda de manhãzinha, faz um yoga, olha pro céu, agradece o sol por ele te mandar luz. Faça qualquer coisa que te faça lembrar do porquê que você tá passando por isso. Não, nunca, jamais. Nesse momento não é legal você ficar escapando em distrações, tá? Assim, tipo, se é uma coisa muito difícil, dolorosa e tal, não dá pra entender, sabe?
ficar ali, sei lá, tomar um whisky, jogar um jogo, mas, tipo, não façam isso em excesso. Porque a depressãozinha, ela vai se instalando ali. É mais difícil olhar pra dor do que escapar dela. Mas é mais difícil sair da dor quando você escapa dela do que quando você olha pra ela agora, tá? Não escolham viver no sofrimento. Não escolham atitudes que são baseadas no medo e no sofrimento. Não escolham. Não escolham. Isso já não é nem mais um pedido, não é um conselho. Isso é um mandamento. Isso tem que ser um mandamento. Não escolham fazer atitudes baseadas no medo e no sofrimento. Não escolham. Vocês sabem muito bem, para cada um de vocês, quais são as atitudes que são baseadas no sofrimento e na dor de vocês. Vocês sabem muito bem. É diferente para cada um. Não façam isso, tá? Então, porque se vocês vissem os espíritos que eu vi na dimensão astral, eles não são nem um pouco distantes do que muitas pessoas que eu já vi na minha vida, ou que estão na minha vida, ou que já estiveram na minha vida, foram. E às vezes até piores do que esses espíritos que eu vi na dimensão astral. Então eu nem imagino quando elas desencarnarem, se elas desencarnassem agora, onde elas estariam. E eu não quero isso. Eu desejo bem pra todo mundo. Então, é isso, gente. Beijos. Espero que eu tenha passado a mensagem.